Vamos lá. Está todo mundo aí já, né? Isso aí é a teoria de Robin Hood, tá? Não é nada disso, seus ignorantes. Deixa eu falar. Vamos lá. Que bando de capitalista ignorante. Né, cara? Um vende carro importado, o outro é gerente de banco. Obviamente vai querer protestar, né? E não conhece a verdade do evangelho, os capitalistas neoliberais. Vamos ser felizes, Bom, irmão. socialista de Vamos ser Robin felizes. Hood. A China já entendeu. A China já entendeu. Tá vendo que ela Ele tá só fazendo tá, a revolução. ele só tá falando isso. Ele só tá falando isso porque a margem dele não tá disponível. Há muito tempo. Nem margem, nem nome, nem CPF. Vamos lá. O que acontece? Quando eu falo, assim, eu estou falando dessa leitura dentro desse método, obviamente eu estou colocando aqui também minhas perspectivas que estão dentro desse método, mas quando eu uso o termo desapego, não quer dizer que é voto de pobreza. O evangelho, em momento nenhum, diz que pobreza é bom. Não é isso. Pobreza não é bom porque pobreza é sinal de desigualdade social, certo? Mas uma pessoa pode ser rica e desapegada. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e entender que isso que ela tem, ela pode colaborar para uma igreja melhor, para um bairro melhor, para melhorar a vida das pessoas. E aí ela tem uma vida desapegada. Tem muito pobre que é apegado. Tem muito pobre que é ganancioso, que é arrogante, que humilha as outras pessoas. Eu fui seminarista numa igreja onde algumas pessoas faziam separação. Eu sempre trabalhei com igreja pobre, né? Assim, algumas muito pobres até. Essa igreja era até lá no interior de São João, que era seminarista, eles faziam acepção de pessoas entre quem tinha telhado de telha, quem tinha casa com telhado de telha e quem tinha casa com telhado de concreto. Porque quem tinha concreto era melhor do que quem tinha telha. E era todo mundo pobre. E pobre mesmo. Era um lugar ruim, perigoso. Isso, gente, há 20 anos atrás, os caras andavam de fuzil, aquela máscara ninja, e era tiroteio, separava o carro na frente da igreja, os caras roubavam o pneu. O pastor tinha que ir lá na boca lá. Então, todo mundo estava na mesma comunidade. Mas tinha gente tão apegada ao pouquinho que tinha mais do que o outro, fazia essa percepção. Então, nessa perspectiva aqui, quando se fala de desapego, não é, um apelo à baixa condição social, econômica ou financeira, mas é não deixar isso moldar a sua maneira de viver, certo? Então tem a ver com isso. Porque perrengue todo mundo... Você vira para o cara que é milionário hoje, o cara que é bilionário, ele vai dizer que tem problema. Ele vai dizer que tem dificuldade também, né? É claro que o problema dele não é igual ao nosso, mas ele tem os problemas dele. Então, nessa perspectiva, na diacrônica, quando você lê Jesus falando bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus, para um grupo de pessoas, dentro dessa análise, pobres, oprimidas pelo Império Romano, sem perspectiva de futuro, desenganadas por vários outros pregadores que alienavam, que enganavam, gente que não sabia se ia ter o que comer no dia seguinte. Dentro dessa perspectiva, essa promessa de reino dos céus vem junto com uma condição: eu preciso ser desapegado. Por que Jesus fala isso nessa bem-aventurança e dessa maneira, e no Evangelho de Mateus? Porque o judeu achava que simplesmente por ser judeu já estava resolvido. Se você lê essa bem-aventurança em Lucas, Lucas vai dizer: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Há uma diferença entre pobre de espírito e pobres. Em Mateus, o texto é escrito para um grupo de pessoas que achava que, por ser judeu,
já estava destinado ao reino dos céus. Mas Jesus vai dizer, é necessário desapegar-se disso. E aí, independente da sua condição social, econômica, política, financeira. Já em Lucas, bem-aventurados os pobres, porque ali é o tocói ali, né? É o pobre, é o cara que realmente não tem dinheiro, é o pobre que não tem subsistência. Ele está falando diretamente para esse grupo de pessoas. Por quê? Porque o objetivo de Lucas é falar para as classes marginalizadas, que estão à margem da sociedade. Poxa, Ricardo, então o que Jesus falou? Se eu estou fazendo uma análise diacrônica, eu vou analisar o objetivo de Mateus e o objetivo de Lucas. E vou entender que cada texto separou falas de Jesus e apresentou de acordo com os seus destinatários. Jesus poderia falar tanto de Mateus como de Lucas? Sim. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. É melhor entendê-los juntos. Na análise anacrônica, eu não estou preocupado com isso. Não, olha, aqui o pobre e o pobre de espírito tem o mesmo sentido, de humildade. Né? Eu não estou preocupado com o objetivo dos evangelhos. Eu vou falar que a felicidade vem com a humildade. E aqui, gente, outro detalhe. A felicidade não é um estado que a pessoa, que bom, que maravilha e tal. Mas é um estado, um entendimento de contentamento. É aquele indivíduo que compreende o todo da vida, mas não que ele é alienado em relação às questões da vida, do sofrimento, da dor, né, que ignora isso. Tem até alguns filósofos que dizem que a felicidade é um atributo dos ignorantes, porque às vezes a pessoa não consegue ler a realidade de vida dela e acha que é feliz, ela está sendo extorquida, alienada ali pela sociedade opressora, né, de alguma forma, por ideologias que oprimem, que limitam, né, a vida dela, mas ela acha que está bom, tenho que comer, tenho que vestir ali, tem um arroz, tem um feijãozinho, tá bom, tá ótimo. Né? Isso me lembra. Então, nesse tipo de análise, você vai levar isso em conta. Mas não é um apelo à pobreza, não quer dizer que não há dificuldade, não quer dizer. Você vai englobar vários aspectos nesse tipo de análise. Entendeu? Entendi. Tudo pelo social. Não, não é isso. Gente limitada é fogo, né, rapaz? Ignorante. Está sendo oprimida pelos ignorantes. Estado opressor. Tá bom. Daqui a pouco vai. Vou botar a camisa aqui com o O grandão. Mas ele trabalha. Deixa o Francisco falar. Francisco. Trabalha para o município opressor. Primeiro que eu trabalho para o Estado, que também é opressor. Piorou. Pô, muita coisa. Fala, Francisco. Então, professor, nessa perspectiva diacrônica, eu acho legal porque é onde bate fundo, é aí onde a pessoa vai escutar mesmo que ela precisa escutar. Porque há pessoas que realmente está desprovenido de tudo, de Deus, está longe, sabe? É como se você tivesse uma cisterna de água pertinho de você e você acha ela muito distante para pegar água. Às vezes ele está tão distante de Deus que ele só pega na palavra de Deus para ler final de semana, só lê a Bíblia quando vai no domingo na igreja, só escuta a palavra no domingo. Ele passa a semana no trabalho, corre para cima e para baixo, esquece completamente. E as pessoas que estão alinhadas com o reino de Deus, como eu disse nessa última parte aí, são pessoas que são comprometidas, que têm uma vida com Deus, tem o que fazer na igreja. Parabéns, fundamentalista, irmão Francisco. Então, é assim que nós devemos viver alienado com Deus, que é nessa parte diacrônica. É muito bom a gente aprender sobre isso. Então, Francisco, olha só, deixa eu só fazer um corte rápido. Tanto na perspectiva anacrônica como diacrônica, isso que você falou se encaixa. Essa sua fala, ela está lá dentro da perspectiva anacrônica. É possível falar isso que você está dizendo dentro da perspectiva anacrônica também. Só que, na diacrônica,
você vai englobar outros aspectos, né? Você vai dar detalhes, buscar detalhes sobre o texto, que de repente a anacrônica não está preocupado. Mas essa sua fala, ela pode ser fruto de uma pesquisa que não leva em conta o contexto social, político, ideológico do texto, entendeu? Você pode trabalhar essa sua fala apenas pela ideia de um caráter de humildade e dependência de Deus. Isso faz parte da fala do discurso anacrônico. Tanto, se você pegar autores como Augusto Nicodemos, Russell Shedd, aquele outro que é presbiteriano também, esqueci o nome dele. Hernandes Dias Lopes, né? Você vai ver que os livros deles, materiais deles, eles trabalham contexto, eles trabalham objetivo, data, mas quando eles vão aplicar, a aplicação, ela não está muito preocupada com outras linhas de abordagem. Não vai trabalhar as ideologias que estão por trás. Não vai trabalhar os processos de produção do texto, ou as diferenças de texto, que a diacrônica falaria. Se você usa o material desses autores que eu falei, cara, você não vai falar besteira, você não vai agredir a igreja. Muito pelo contrário, né? Até são materiais que são bem usados pela maioria das igrejas. Então, deixar bem claro que não é um método melhor ou pior do que o outro, né? Mas são formas de pesquisa diferentes. O que eu acrescentaria numa pesquisa diacrônica, eu ia falar, por exemplo, esse lado que eu estou falando com vocês. Por exemplo, eu trouxe muito o lado econômico, né? O ideológico. Eu falei de opressão aí, ideológica, moral, financeira, social. Socialista aí, pô. Socialista então, aí, pô. Cala a boca. O que acontece? Na análise diacrônica. Você que era socialista, Cris. O que quer dizer aí, seus fundamentalistas, neoliberais, capitalistas? Vocês não são nem capitalistas, vocês são capitalistas. Tá usando camisa azul, não sei por quê, pô. Tá usando camisa azul, não sei por quê. Embaixo ali tem um vermelho ali, tá? A camisa é preta. Aqui, ó. Isso aqui é a camisa da ONG que eu fazia parte. Deixa pra lá. Ó, PT, cara. Tô vendo. Cala a boca. Mandar uma foice e um martelo pra tu aí. Eu tenho aqui. Depois eu mando um manifesto pra vocês. Vai. Deixa eu falar falar. essa perspectiva aí, ó. Na diacrônica, eu posso incluir isso. Por quê? Isso faz parte do ambiente. Um exemplo, né? Eu até mostrei na aula de hermenêutica. Ó, eu vou trabalhar um material como esse aqui, ó. Jerusalém no tempo de Jesus, que é uma análise histórica, econômica e social. No período, isso que eu estou falando, não inventei da minha cabeça. Material como esse aqui vai trabalhar isso. Qual era a situação do pobre, qual era a situação da criança, da mulher, naquela época. Aí a diacrônica vai estar preocupada com isso. A anacrônica não vai estar preocupada com isso. Então, isso que você falou, eu posso falar a partir da leitura anacrônica? Posso. Você pega o comentário do Russell Shedd, ele vai falar isso aí que você está falando. Né? Do Hernandes Dias Lopes, ele vai falar isso aí que você está falando. Mas ele não vai dar um viés econômico. Qual é o grande problema do método diacrônico? Ele gera esse espanto, né? A gente brincou aqui, mas ele gera esse espanto. Que aí você começa a falar de questão financeira, questão econômica da época, opressão ideológica. Aí começa a ligar. Não, isso é comunismo. Não, isso é socialismo. Não, isso não está na Bíblia. Não, isso está na Bíblia. Mas isso gera espanto na gente, porque a gente geralmente lê a Bíblia só a partir de um método, de uma metodologia, que geralmente é anacrônica. Se nós fôssemos doutrinados a entender que existem questões ideológicas por trás de cada processo de formação do texto da Bíblia, nós hoje leríamos a Bíblia de maneira diferente. Né? Mas, de maneira geral, todos nós fomos formados a partir dos métodos anacrônicos. Então, assim, não é que um é melhor ou pior. São maneiras de se chegar ao texto diferentes. Às vezes, eles até, você ouvindo alguém ligado ao método ou a outro,
parece até que está falando a mesma coisa. Ah, é humildade, dependência de Deus, né? Soberania de Deus, reino dos céus. Mas os fundamentos por trás da fala vão ser diferentes. Isso é uma questão que a gente vai, né? Como é que eu vou dizer? Vai lapidando à medida que a gente vai trabalhando com os materiais de cada metodologia, certo? Beleza, Francisco? Beleza, professor. Legal. Muito bom. Então, beleza. Para a gente terminar nessa perspectiva, né? Diacrônico, o versículo pode ser interpretado como uma afirmação de que aqueles que rotineiramente, aí isso é errado, colocam, né, sua necessidade espiritual, sua dependência em Deus e vivem de acordo com sua vontade, são abençoados e fazem parte do reino de Deus. Ó, o significado dessa aqui é parecido com o significado da outra. Só que, por exemplo, né, o Emmanuel está sempre brincando com isso. Se você me ouvir pregar, eu sou ligado aos métodos diacrônicos. Se você me ouvir pregar, você vai falar assim, é comunista, não sei o quê. Por quê? Eu vou focar no texto a questão ideológica, econômica, social, financeira, mas também a espiritual. Alguém ligado aos métodos anacrônicos, por exemplo, o Emmanuel vai falar só que você tem que orar, tem que buscar, tem que dar dízimo, e aí Deus vai te abençoar. Mas tanto ele quanto eu, a gente vai pegar e vai falar de dependência de Deus. Só que o Emmanuel de uma maneira e eu de outra. Quem estiver ouvindo mesmo, vai conseguir identificar as diferenças. Mas, de maneira geral, os dois falam de dependência, de humildade, né, e de soberania de Deus. Isso é interessante quando a gente vai analisar os métodos, né? Então, é algo que, ao longo da caminhada de vocês vão avaliando, né, de acordo com os materiais que vão chegando aí às mãos de vocês. Beleza? Caraca, pergunta aí, Ricardo. O professor vai mandar os slides para nós? Vou mandar, pode deixar, vou mandar sim. Tá bom. Só para te falar, eu entendi, Ricardo. Um pouco de pilha em você. Na verdade, eu não sou contrário ao método diacrônico, não, tá? Até porque a gente tem que ser fiel ao texto e a gente vê nós vemos por aí muita fanfarronagem, né? Sim. Nego aplicando até sofismo por aí, porque chega a ser grosseiro. Então, assim, cara, eu entendi, eu tô falando contigo, até porque você geralmente, quando posta alguma coisa, por exemplo, você não deu aula, você assiste os vídeos, geralmente você sempre dá as duas perspectivas, até para que a gente possa ser fiel às perspectivas, né? E Sim. trabalhar. E eu vejo isso, a gente fala de zoeira, fala brincando. Não, tranquilo. Mas é claro que a gente se identifica, né? Logicamente, eu me identifico, porque, na verdade, eu fui criado dessa forma. E eu consigo extrair essa visão social, porque, cara, eu vou te ser muito sincero, igreja que não faz o social, cara, tem que fechar a porta, porque não é igreja. Qual é o fundamento da igreja, então, se não é prestar um trabalho à sociedade? Aí isso é responsabilidade do governo. Irmão, então... É difícil. Mas até isso, Carlos, por exemplo, tem igreja que faz trabalho social, mas dependendo da maneira como essa igreja lê o trabalho social, até isso muda. Porque tem igreja que faz trabalho social para se autopromover, não para ajudar quem precisa. Vai pro monte. Isso que é interessante, entendeu? Essas pequenas nuances que cada método vai levantando. Por que Beltrano prega assim? Por que Ciclano prega assim? Por que eu não toco em determinados temas? Por que eu toco em outros temas? Isso tem muito a ver com a metodologia escolhida, isso tem uma intenção, né? Então, a maioria das igrejas faz algum tipo de trabalho social, mas a intenção da maioria das igrejas é a mesma. Eu estava até falando na minha igreja, acho que foi domingo passado, para os professores da IBD, na época da pandemia, tinha igreja, o cara ia lá na casa do pobre, aí ia lá dar uma cesta de alimento, tirava foto com o pobre. Olha aqui, eu estou aqui na casa de fulano, que é pobre, não tem o que comer.
Aí tô Eu aqui, ó, repeti isso. estamos aqui ajudando ele, a igreja tal. Cara, ele não Eu está repeti. ajudando o pobre, ele está se autopromovendo. Isso é vaidade, né? Isso é feio, isso é feio. Eu acho feio Entendeu? também. É essas questões Tá. que, A dependendo de Bíblia, como eu leio a a, Bíblia, eu vou ratificar ou eu vou ignorar, né? a Eu, Bíblia diz que ele já recebeu a sua recompensa. A Isso Bíblia diz que ele mas já para recebeu ele, a ele está recompensa. fazendo certo, tá. entendeu? E Deus Isso é recompensa em interessante. secreto. Deus recompensa você em secreto. Cara, eu também, ó, já tive trabalho na igreja que eu tive problema com as pessoas que participavam do trabalho, e as pessoas, eu liderava o trabalho. A gente, às vezes, na madrugada, aí as pessoas queriam tirar foto. Aí eu falava, negativo, aqui não é É para isso tirar aí. foto. Aí tinha problema. Por quê? A igreja precisa conhecer o trabalho. Eu falei, quem quiser conhecer o trabalho, vem. Não fica lá na igreja sentado. Ah, mas tem pessoas que ficam na intercessão. Irmão, você conta a história para ele. Ele vai É, saber pela é sua isso aí. palavra, não pelo que a gente está tirando. Não deixava, irmão. Eu não deixava tirar foto. Sabe o que eu Assim, vi é a uma minha vez? visão. Assim, eu achei muito legal. Minha mãe, ela teve um problema, ficou internada e tal, não sei o quê. Aí eu ficava levando ela no hospital para fazer revisão, né? Aí eu estava do lado de fora esperando ela, que ela entrava com a minha tia, né? Não podia entrar os dois juntos e tal. Aí veio um pessoal de uma igreja, perguntou assim: o senhor quer uma oração? Aí eu, não quero não. Aí eles foram oferecer, eu, cheio de problema, veio oferecer oração. Pessoal, crente chato, eu não gosto de crente. Aí foi lá e tal. Aí eu saiu perto de mim e foi para outra pessoa. Ah, você quer oração? A pessoa aceitou. Antes da oração, eles fizeram isso aí que você falou. Tirou foto. Ah, vamos tirar a foto aqui. Eu falei, cara. Aí eu falei, ainda bem que eu não quis oração desse pessoal, já tá errado. Todo mundo que aceitava oração, eles iam lá e tiravam foto. Eu falei, cara, se o propósito é orar para Deus, né, atingir ali a pessoa, para que eu vou tirar foto, né? Ah, não, porque tem que comprovar que eu tô aqui. Pô, tira foto antes, ó. O pessoal que tá orando, reúne o grupo, tira foto na frente do hospital, ó, tá hora, chegamos. Quando for embora, ó, tá hora, estamos indo embora. Agora, tirar foto, a pessoa tá no hospital, aflita, ansiosa. Não, calma aí, vamos tirar foto. Assim, é tragicômico, né, esse tipo de coisa, Dá né, um sorriso aí, irmão. dá um sorriso aí. Acabou de morrer a mãe do cara. Ah, dá um sorriso aí. Entendeu? Assim, é uma insensibilidade muito grande. Mas a pessoa vai dizer, ó, não, estamos orando, estamos cumprindo a Bíblia, né? Fala, Francisco. Professor Ricardo, eu aprendi uma lição muitos anos atrás, eu aprendi uma lição e essa lição foi bem, assim, praticada. Então, sempre que eu ajudo uma pessoa e a pessoa diz, oh, muito obrigado, irmão, eu disse, agradeça lá na igreja, porque foi a igreja que te ajudou. Eu aprendi com o velho diácono que tem na minha igreja, o nome dele é Sandoval. Quando eu tinha um ano de crente, eu saí para visitar com ele, e ele levou uma cesta, pegou uma mini cesta para uma casa, e ele chegou lá, que ele pegou da casa dele, eu era discípulo dele, eu estava vendo ele colocando numa caixa, e quando ele chegou lá, ele me ensinou sem falar para mim, ele disse assim, olha que a igreja mandou para vocês. Aí eu olhei e eu disse, poxa, mas não foi ele que deu? Foi ele que mandou, é isso aí. É isso aí. Né? Então, é isso aí. Ele estava me ensinando. É isso Quando aí. no caminho de volta, eu disse, seu Sandoval, não foi o senhor que deu? Ele disse, irmão, cada vez que você fizer isso, fale que foi a igreja. Porque É isso nós aí. somos igreja. Então, a gente show de bola, esse é o caminho, é isso aí. Gente, vamos terminar aqui. 8h45 a gente volta. O pessoal que for fazer TBNT, eu já mandei o link lá. Que ele tá comendo cebola? O outro tá... Que é isso? Cebola? Laranja? Vai comer laranja aí. Olha o pobre comendo fruta. 8h45 a gente volta. Valeu? Depois eu mando o material dessa aula para vocês. O link já está aí. Na hora eu abro a sala para vocês. Tem alguém chamando aí, Ok. Tchau. Espera aí que nós vamos lanchar, tá? Nós vamos lanchar. Valeu, até daqui a pouco.